Oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Gente, meu olho tá um pouquinho vermelho. Acho que esse aqui tá um pouquinho vermelho, porque no react anterior eu chorei. Tô muito emotiva. Eu chorei no react anterior, então só que eu sem tempo pro olho se recuperar. Aqui não tem tempo, não. Enfim, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje foi mais um patrocinado, tá? Pelo Breno. O Breno querido patrocinou uns 6 logo de uma vez. E dessa vez, ele pediu e eu trouxe aqui pra vocês o como o Walter White criou seu próprio inferno. Eu não sei nem quem é esse, gente. Nossa, Tainá, você não sabe quem é o Walter White? Não sei, gente. Desculpa, vou conhecer esse Walter agora, tá bom? Então, bora lá. A mente tem um poder incrível. Ela pode criar seu próprio universo, transformando o inferno em paraíso, ou o paraíso em inferno. Escolho governar, pois mesmo no inferno, a ambição de reinar tem o seu valor. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Nossa. Esta é uma história de ascensão e queda. Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. E sobre como Walter White se transformou em Heisenberg. Heisenberg. Hoje vamos investigar um Breaking dos Bad. melhores Nunca assisti, personagens já gente. criados e como essa série conseguiu entrar na história, para muitos, como a melhor série já produzida, com recordes de audiência Eu nunca e até assisti a mesmo série. um episódio perfeito. Ozymandias, considerado o episódio mais perfeito da história, com uma impossível nota 10, mesmo depois de 10 anos. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Mas para que realmente consigamos entender o Walter White em toda a sua complexidade, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para o tempo antes do próprio tempo, para a origem de tudo, para a origem do próprio mal. Em 1667, John Milton publicou um dos poemas épicos mais famosos da história, O Paraíso Perdido. O poema reconta a história da queda de Lúcifer e da humanidade, sendo expulsos do paraíso e do Éden. Seu foco está no livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nos foi concedida, e não é por coincidência que este também seja o tema principal de Breaking Bad. What I want, what I need, is a choice. I feel like I never actually make any of my own choices. Agora um fato curioso, William Blake, outro poeta inglês famoso, afirmou que o Paraíso Perdido tinha dado argumentos muito fortes para Satanás. O poeta achava que as justificativas e frases de Lúcifer eram tão convincentes nesse livro que John Milton teria ficado do lado do diabo sem saber disso. E é comum que pessoas também olhem para Walter White e pensem a mesma coisa, que essa série seria uma romantização do crime e dos seus atos horrendos. Mas o terrível destino de Walter nos mostra que, na verdade, essa é uma história de queda e redenção. Conhecemos Walter White como um professor de química que não possui o respeito dos alunos. Hey, Mr. White. Make those tires shine, huh? Ou da própria família. You're a pussy. You're like ready to give up. A transformação de Walter White não é apenas de um homem bom para um homem mau. Ela é a transformação de um homem inativo para um homem ativo. Active, inactive, good, bad. Breaking Bad é uma história sobre vícios, e não é apenas o vício na metanfetamina, mas em outra droga, tão viciante quanto o poder. O primeiro passo de Walter White para se tornar um homem mais ativo parece uma atitude positiva. Ao ver seu filho sendo ridicularizado por um grupo de rapazes na loja, Walter ataca um deles. Tome! What are you doing? What's wrong, Chief? Having a little trouble walking? E aqui, nesse momento, percebemos que Walter sentiu a força da primeira dose dessa nova droga, o poder. Por isso que o episódio central na transformação do Walter White é o 5º episódio da primeira temporada. Esse episódio está localizado entre 2 episódios essenciais. No episódio anterior, temos Walter contando para sua família sobre o seu câncer.
E no episódio 6, Heisenberg. This is not meth. esta é a primeira vez que Walter White usa seu pseudônimo Heisenberg. Mas como chegamos aqui? Em uma cena onde Walter arrisca a própria vida para vingar Jesse e para pegar o dinheiro que lhe devem. O 5º episódio é a resposta para essa pergunta. Ele nos mostra Walter e Skyler indo a uma festa na mansão do seu antigo amigo, Elliot, e sua antiga namorada, Gretchen. Compara a festa de aniversário de Elliot com a festa de aniversário de Walter. It's a Stratocaster. Not just any Strat. That's one of Clapton's. No way. Well, you got a brain the size of Wisconsin. But we're not gonna hold that against you. Mas essa não é a única diferença entre eles. Walter e Skyler estão vestidos de uma forma completamente diferente dos demais convidados. Aliás, as cores nessa série são muito importantes, desde os nomes dos personagens até suas roupas. Walter White, por exemplo, usa verde com frequência, uma cor escolhida para representar o dinheiro e a sua ganância. Sabemos que Walter já foi um cientista brilhante, mas por conta de uma decisão ruim, ele perdeu a chance da sua vida. Jesse, have you heard of a company called Gray Matter? I co-founded it in grad school with a couple of friends of mine, and I sold my share to my 2 partners for $5,000. Care to guess what that company is worth now? Milhões. E o cara... Billions. Agora Milhões sente-se vendeu por humilhado 5 pelo mil. rumo que sua Nossa. vida tomou. This is Walter White. Back at Caltech, you were just the master of crystallography. You run the company with Elliot. Oh, no, that's Gretchen and Ellie. I gravitated toward education. What university? No primeiro e no segundo episódios, Walter já havia começado a fabricar metanfetamina, mas os negócios deram errado e ele se viu cometendo homicídios e por isso desiste do mundo do crime. Mas uma conversa com Elliot vai trazê-lo de volta. Asking me to come work for you at Gray Matter? Yeah, why not? You'd fit right in. You're brilliant. You got a ton of experience. We have excellent health insurance. The best. Aqui temos um momento crucial de encruzilhada moral. Walter White tinha uma escolha. Ele poderia aceitar o trabalho ou a doação, afinal, aquilo era seu por direito. Told me he'd offered to pay for the treatment. You have to accept. That money, as far as we're both concerned, that belongs to you. Mas seu orgulho e inveja são mais fortes. Nesta cena, durante a festa, Walter entra na biblioteca de Elliot. O roteiro diz, neste momento íntimo, Walt absorve tudo. Ciúme, arrependimento, o conhecimento do que poderia ter sido, o envolvendo como uma onda gigante. Um acesso de tosse tira Walt de seu devaneio, mas um lembrete de como sua vida é completamente frustrante. Por isso, quando Elliot oferece ajuda para Walter, ele não aceita. Ele não quer nada de graça, ele rejeita a ideia de doação e classifica como esmola. Walter não quer ser um servo no céu, ele prefere reinar no inferno. We had someone, this Deus Ex Machina, kind of a moment where this rich figure from Walt's past comes to him and says, I heard about your cancer, I heard about your problems, I want to give you money, I want to pay for your treatment, I want to make things good. There's no earthly reason he should turn it down. Right. Not even as a point of pride or whatever. If you really want to Isso é provide for foda, your porque family. eu não sei, tipo assim, como eu não assisti, eu não sei exatamente como que era a intenção do amigo, né? Mas, tipo, se fosse eu ali no lugar do amigo, eu faria a mesma coisa. Eu oferecia, tipo, tudo que ele precisasse pro tratamento, porque querendo ou não, tudo aquilo, a minha riqueza, tudo que eu conquistei, né, boa parte dela, né, foi graças a ele, né, foi a ajuda dele. Então, tipo assim, obviamente eu gostaria de retribuir tudo de volta. Mas como eu não assisti a série, eu não sei qual é a intenção a intenção exatamente do amigo. Amazing deal. Ah, vou deixar And essa lá no instead, chão. because of pride, because of ego, he goes back to cooking meth. Por isso, neste momento, com a cabeça raspada, diante de Tuco e com um novo nome, Walter cria um alter ego, uma segunda personalidade. Por um tempo ele viverá uma vida dupla, mentirá para todos e para si mesmo para manter seu disfarce. Enquanto isso, aos poucos, será consumido por essa nova personalidade e aos poucos, Walter White vai morrer e Heisenberg
vai assumir o controle de sua vida. Basta ver a sequência das suas ações. Apesar de, no segundo episódio, ele matar o Crazy Eight, podemos argumentar que aqui não passou de legítima defesa. Mas lembre-se, este é um homem viciado em poder. E como todo viciado, ele vai procurar ocasiões para alimentar seu vício. Como no episódio seguinte, quando Walter explode o motor do carro deste homem simplesmente porque ele roubou sua vaga no estacionamento. E agora, ao explodir a sala de Tuco, Walter experimenta o poder mais uma vez. E podemos justificar suas ações novamente dizendo que ele estava pegando o que era seu por direito e trazendo justiça para o Jesse. Mas mesmo assim, Walter faz um acordo com Tuco. Let's say you bring me another pound next week. Money up front. Mas é apenas no episódio 12 da segunda temporada que temos uma demonstração clara da capacidade de crueldade de Walter. Sim, Jane era uma má influência para Jesse, mas no decorrer da história, perceberemos que Walter era uma influência ainda pior. Esse episódio é repleto de metáforas visuais que prenunciavam a morte de Jane. Em alguns momentos, vemos a preocupação de Walter de virar sua bebê. Mas quando ele desvira Jane, ele acidentalmente causa sua morte e não faz nada para impedir. Com essa atitude, Walter causa um sentimento de culpa que consome o Jesse e faz com que o pai de Jane colida 2 aviões. Jesse ainda vai descobrir a verdade em um momento de sadismo cruel da parte de Walter White. I watched Jane die. I watched her overdose and choke to death. I could have saved her, but I didn't. Como bem afirmou C.S. Lewis, o orgulho leva a todos os demais pecados. O homem orgulhoso, mesmo quando conquistou mais do que poderia desejar, tentará conseguir sempre mais, só para garantir seu poder. E por conta de suas atitudes, Walter perde sua família, seus amigos e o respeito pelo qual ele lutou tanto, até que tudo ao seu redor se tornou inferno. Eu, miserável, para onde devo voar? Ira infinita e desespero infinito, para onde eu voar é inferno. Eu mesmo sou o inferno. Para manter seu poder, Walter será capaz de envenenar uma criança, manipular seu amigo, abusar de sua esposa, matar Mike e se associar a este grupo. E quanto mais ele consegue o que ele sempre quis, mais distante ele fica da sua família. Walter White became so much more interesting when he stopped being a victim of the universe and he became a victim of himself. And the truth is, in hindsight, he was always a victim of himself. You know, he's the architect of his own problems, as most of us are. It got really interesting when we realized he wasn't really doing it for his family. Walter White seems like the antithesis of a criminal when we first meet him. He really was meant to be a criminal. Jesse Pinkman, who when we meet him is a criminal, should never have been a criminal. Yes. He's one of the world's most adept liars, and he lies first and foremost to himself. This is a guy who deludes himself at every turn about why he does the things he does, about who he is and what kind of morality and goodness he possesses. This is a man who still thinks of himself as a good provider and a good man. E com isso, vez após outra, Walter é chamado de diabo. Speak of the devil. Mr. White, he's the devil. You are the devil. Nesta cena temos algo ainda mais simbólico. 1 gallon as discussed. You take that back home to your people, test it. If you're satisfied, I can get the other 665. 1 galão mais 665 é igual a 666. 666. Na série, Walter se torna o tentador de Jesse. Por influência de Walter, Jesse até mesmo se torna um assassino. Mas a história de Walter White merecia um final perfeito. E para isso, temos a trilogia Breaking Bad. Os 3 últimos episódios dessa série formam uma sequência perfeita, começando com Ozymandias. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and olha essa voz. Ozymandias, outro poema, este escrito por Shelley, fala sobre a estátua do faraó egípcio Ramsés II, mostrando como o poder é efêmero e, inevitavelmente, é perdido. E é isso que vemos acontecer com Walter. E isso é necessário para o seu caminho de volta. Diferente do Diabo de Milton, Walter ainda tem a possibilidade de redenção, mas para isso, esse personagem precisará ver a consequência de todo o mal que ele causou. Hank é morto. Jesse se torna um escravo. Seu filho descobre a verdade sobre seu pai e o denuncia. What are you doing?
Yeah, I need the police. My dad, he put a knife on my mom. He attacked her. Resultando no sequestro de sua filha. E é aqui, o clamor de uma filha por sua mãe, que vai fazer com que o Walter comece sua jornada de redenção. Aliás, essa cena não estava no roteiro. A mãe da menina estava atrás de Bryan Cranston e começou a chamar por ela. O ator, de forma genial, aproveitou o momento para adicionar ainda mais drama para essa cena. Enquanto Walter fala com Skyler, ele tenta agir como Heisenberg, mas claramente não consegue mais. Heisenberg está morrendo. Walter White está retornando. Enquanto isso, Jesse é quem está pagando pelos pecados de Walter White. Mas o orgulho de Walter ainda terá um papel final. Ao descobrir como Elliot e Gretchen estão mentindo sobre sua participação na empresa, ele decide resolver essa situação. Quando entra na mansão de Elliot, ao fundo ouvimos a ópera Fausto, de Charles-François Gounod. Fausto é a história de um homem que faz um pacto com o diabo para alcançar conhecimento e prazer ilimitados. Mas a cena mais importante é esta. I did it for me. I liked it. Neste momento, Walter reconhece seu orgulho, ganância e arrogância. Um passo necessário para o arco de redenção desse personagem. Ele parou de mentir para sua esposa e principalmente para si mesmo. E então ele se despede de sua filha e de seu filho apenas à distância, porque ainda havia algo a ser feito. Ele precisava consertar seus erros ou o maior dos seus erros, Jesse. Quando Walter testemunha a situação deplorável de Jesse, ele decide salvá-lo. Jesse estava livre. Ele não precisava mais pagar pelos pecados de Walter. Mas Walter precisava e merecia morrer. Qualquer outro final seria injusto. E foi assim que os escritores conseguiram criar um personagem que não apenas parece complexo e tridimensional. Walter White e Jesse são personagens reais, profundos, que refletem muitas das lutas que os seres humanos passam, arquétipos tão antigos quanto a própria humanidade, aliás, ainda mais antigos do que a própria humanidade, e por isso ressoam muito forte no nosso inconsciente e fazem com que a gente se empatize, com que a gente queira saber mais sobre eles, com que a gente realmente se emocione com este final, e certamente foi um dos finais mais perfeitos da história. Para mais vídeos como este, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Um forte abraço e arrivederci. Passada. Eita, tem bastante ainda aqui. There's something different about you. Cenas da série, né? It's kinda hard to define you. A secret only you possess. Something's waiting in you to be known. Something's hiding deep inside. And when you finally make your first move, you're gonna leave a mark on the night. You're a freak of nature. You're a freak of nature. A beautiful stranger. You're a freak of nature. You've gotta have
caralho, gente. Maluco, mano. A situação do cara. You're a freak of nature. You're a freak of nature. A beautiful, beautiful stranger. You're a freak of nature. Cara, vou ser sincera pra vocês. Eu já vi muita gente, muitos dos meus amigos comentarem sobre essa série, sobre ser uma série muito boa, sabe? Só que eu nunca tinha pegado pra ver, nunca vi, nunca assisti, mas e também não sabia exatamente do que era, mas olhando assim esse vídeo, porra, mano, absurdo. Não sei se eu assistiria, porque assim, eu gosto de coisas mais clichêzinhas, sabe? Menininha, gente, eu sou sensível. Mas essa série é pesada? Da hora. Pesada assim, né? Tipo, trata de assuntos muito sérios e é muito, muito foda isso. De verdade. Nossa, pegando esse finalzinho, né? Essa edição, assim, com várias cenas, você fala, tipo, mano, você é louco, mano. Olha o que o poder faz na cabeça das pessoas, mano, sabe? Sempre de querer mais e mais. Enfim, mano, gostei do vídeo. Gostei. Gostei mesmo. Dá vontade de assistir, mas não sei se eu assistiria, não. Quem sabe um dia? Quem sabe? É que tá cheio de coisa pra assistir, tipo, no momento. Mas quem sabe a gente possa assistir em live. Eu posso assistir em live, né? Se fala de droga? Não sei se vão me banir. Mas enfim, gente. Bom, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Vou deixar o link do vídeo na descrição, como eu sempre faço. Também vou deixar o link das minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.